Amém, queridos. Queria cumprimentar mais uma vez os irmãos que estão aqui presencialmente, aqueles também que nos assistem em casa. Que a paz do Senhor seja com cada um de nós. Gostaria de chamar os irmãos a compartilharem comigo um texto que está lá no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 3. Nós vamos seguir a nossa exposição do livro de Neemias, como temos feito todas as quartas-feiras, e hoje nós vamos meditar acerca da glorificação de Deus por meio do nosso serviço. Então vamos fazer a leitura do livro de Neemias, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe e colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Messesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoístas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Aranias, um dos ouvintes. Junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Azabneias. Em outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Anum, e os moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Cois-Azoné, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe sentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda ao muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enade,
Enadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, reparou Ézer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte da fronte da subida para a casa das armas no ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliacibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cois, outra posição desde a porta da casa de Eliacibe até a extremidade da casa de Eliacibe. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assub, defronte da sua casa. Depois deles, reparou Azarias, filho de Manassés, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, reparou Binui, filho da Enadad, outra porção desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Paróis, e os servos do templo, que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente até a torre alta. Depois, repararam os tecoitas, outra porção, de fronte da torre grande e alta, e até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte de sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalafé, e outra porção. Depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele, reparou Malaquias, filho de um ourives, até a casa dos seus servos do templo e dos mercadores, de fronte da porta da guarda até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Amém, queridos? Um texto difícil de expor à primeira vista, mas conseguimos identificar alguns ensinamentos muito interessantes para nós nessa noite. Mas antes de passarmos à exposição, vamos orar mais uma vez, pedindo a direção de Deus nesse momento. Senhor, nós louvamos o Teu nome e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa abrir, ó Deus, o nosso entendimento para compreendermos aquilo que muitas das vezes para nós parece oculto, mas que o Senhor possa iluminar as nossas mentes nessa noite, que em tudo o Seu nome receba a glória e nós possamos receber a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Então, como já anunciei, hoje nós vamos meditar acerca do capítulo 3 do livro de Neemias, que vem apresentar, quando a gente olha aqui o título desse capítulo 3, na sua Bíblia você vai conseguir ler isso, ele vai apresentar os que trabalharam na reedificação dos muros. Mas esse capítulo vai apresentar não somente aqueles que trabalharam na reedificação dos muros na cidade de Jerusalém. Tamanho era o conhecimento, o envolvimento de Neemias com relação a essas pessoas, né? Neemias vai citando nome por nome, família por família, mas vamos ver também, sobretudo, a forma como o trabalho foi conduzido, como foi feito sobre a direção de Neemias, que se tornou, então, um grande líder, como nós já vimos nos capítulos anteriores, um grande líder levantado por Deus. Na semana retrasada, no capítulo 2, na parte final, nós vimos como aquelas atitudes e aquelas situações em que Neemias se deparavam representavam não apenas a necessidade que a cidade de Jerusalém tinha por uma reforma, por uma obra, por uma reedificação, uma grande reformulação, mas também apontava diretamente para uma grande reforma
que a Jerusalém espiritual, ou seja, isto é, a igreja, precisa nos tempos de hoje. Cada detalhe que nós observamos, cada porta destruída, cada obstrução, cada escombro, cada lixo, cada entulho, tudo pode ser compreendido, interpretado como algo do nosso tempo. E é por isso que a palavra de Deus não precisa jamais ser reinterpretada, não precisa jamais ser adaptada, ser transformada, ser atualizada, não, porque a palavra de Deus sempre foi e sempre será atualizada, perfeita, porque ela é verdade revelada pelo Deus Pai. Passaram-se mais de 3.000 anos e a palavra de Neemias continua sendo atualizada, contemporânea e contextual ao nosso tempo. E quando chegamos, então, no capítulo 3, nós nos deparamos com um dos textos mais incríveis das Escrituras quando se tratam de um contexto de liderança. Esse texto aponta para nós vários princípios importantes, várias características fundamentais que todo líder, toda pessoa que lidera deve ter. É um livro rico em ensinamentos. Não apenas isso, mas o 3º capítulo de Neemias, a qual nós já lemos, consiste em um relato detalhado de como as portas, de como o muro, de como a cidade de Jerusalém foram reconstruídos. Tamanho era o conhecimento da causa que Neemias tinha. Tamanho era o envolvimento que ele tinha com essa causa. Neemias conseguiu ali organizar um verdadeiro multirão de pessoas. Pessoas de todos os tipos, pessoas de todas as profissões. Havia ali, como nós lemos, pessoas que eram ourives, pessoas que eram perfumistas, haviam outras também que eram mercadores, pessoas que viviam do comércio. Mas havia também, como nós lemos, servos do templo, sacerdotes, levitas, tudo isso com o único propósito de reconstruir, reformar a cidade de Jerusalém. Olha que incrível! Isso nos mostra, queridos, uma grande verdade. Quando nós olhamos para esse texto, nós identificamos, nós percebemos que todos ali tinham uma vocação, todos tinham um ofício, todos tinham uma profissão, uma ocupação, mas todos entendiam que aquilo que eles tinham era para a glória de Deus. Então, todos eles entendiam que aquilo era para a glória de Deus, então dedicaram o seu tempo, dedicaram a sua capacidade, dedicaram o seu conhecimento para reerguer aquela cidade. E nós precisamos também entender, queridos, que a nossa profissão, aquilo que nós temos, de nada tem valor, de nada nos aproveita, se não for dedicado para a glória de Deus. E é isso que precisamos ter em mente. As pessoas que estavam ali, queridos, abriram mão de seu tempo, abriram mão certamente do seu conforto. Quem já fez uma obra sabe, não é confortável, não é fácil, não é prazeroso. E as pessoas abriram mão do seu conforto, abriram mão de suas profissões, abriram mão talvez de auferir renda, auferir algum tipo de lucro para si, tudo isso com o objetivo de reerguer aquela cidade, reerguerem os muros de Jerusalém. O objetivo maior, queridos, era servir a Deus, glorificar a Deus por meio do seu serviço. Percebam, não se trata aqui, como muitos pregam nos tempos de hoje, de um sacrifício para se obter algo de Deus, de entregar para receber, de dar para conquistar, não.
Não era algo que se objetivava a alcançar um favor de Deus, não. Tratam-se aqui apenas de pessoas, apenas de entender que a nossa prioridade, a prioridade da nossa vida, das nossas profissões é glorificar a Deus por meio do nosso serviço. Precisamos ter em mente de que nós fomos chamados para reerguer, chamados para reformar, chamados para reconstruir, chamados para restaurar a nossa casa, restaurar a nossa igreja. Precisamos ter em mente que a nossa profissão, a nossa vocação, o nosso ofício é para a glória de Deus. Precisamos glorificar a Deus. E quando olhamos para esse texto, vemos aqui famílias inteiras que se dedicam à reconstrução daquela cidade. Mas tudo isso só foi possível por causa da liderança de um homem, da liderança de Neemias, um homem levantado por Deus. E como falamos, Neemias vai nos dar nesse texto, não só apenas nesse texto, mas em todo o seu livro, excelentes ensinamentos acerca de liderança, acerca de comando. Ele nos dá ensinos que precisam ser praticados dentro de nossas igrejas, mas também princípios que podem e devem ser praticados em nossos lares, em especial para nós homens que fomos chamados para a liderança, para a condução do nosso lar. E Neemias nos ensina, Neemias nos dá importantes princípios de liderança que podem e devem ser aplicados em nossas vidas. E todos esses princípios, queridos, giram em torno de apenas um propósito: a glória do nome de Deus. A primeira coisa que observamos no ministério de Neemias, quando olhamos esse texto aqui, a gente pode ver que Neemias era uma espécie de coordenador da obra. Ele era a espécie de alguém, um mestre de obras, né, que chama, alguém que dissesse: olha, você vai para lá, você vem para cá, você faz isso, você trabalha nisso. E ele serviu coordenando todo o processo de reconstrução. Ele coordenou todo esse multirão de pessoas talvez desconhecidas, pessoas que certamente eram pessoas diferentes, pessoas com dificuldades de se relacionar, pessoas com dificuldade de criarem relações próximas, e Neemias conduz todo esse tipo de pessoa. Ele lidera, ele reúne todas essas pessoas diferentes com um único objetivo: a glória de Deus, porque a obra do reino de Deus, Neemias a coordenava, ele organizava, porque aquilo que é feito para Deus não pode ser nunca feito de maneira desorganizada, de maneira desordenada. Ela não pode ser desorganizada. O nosso serviço não pode ser feito de qualquer maneira. Tudo deve ser feito com excelência para a glória de Deus. O serviço precisava de um norte, o serviço precisava de uma direção, e é por isso que Deus levanta homens, levanta pastores para conduzir a igreja, porque a obra de Deus precisa de uma direção, e é por isso que Deus levantou Neemias, porque aquela obra, a reconstrução, precisava de uma direção, e é por isso que Deus levanta homens para o lar, porque o nosso lar precisa caminhar em direção a Deus. E os homens são os responsáveis por essa condução. Os homens são responsáveis por essa direção. Porque todo o processo, para que a obra, o processo, para que o trabalho seja coordenado da melhor maneira possível, de uma maneira que glorifique o nome de Deus. E olha como essa história, mais uma vez, pode muito bem ser aplicada nos nossos dias de hoje. Quando Neemias se depara com aquela realidade, quando ele sai durante a noite, nós vimos no capítulo 2, quando ele sai durante a noite
e faz uma ronda por toda a cidade de Jerusalém, vendo cada desafio, cada muro, cada porta. A realidade com que Neemias se depara, ele não enxerga nada menos do que o caos, do que a destruição. E muitos, assim como Neemias, também passaram por lá antes. Muitos viram o caos. Muitos daqueles que estavam lá talvez tenham até se lamentado, talvez tenham até chorado de tristeza. Muitos olharam para aquilo e pensaram: olha, não tem mais jeito, olha, não tem mais solução, a destruição é tamanha. Os escombros, os entulhos, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Mas Neemias, queridos, olhou para o caos, olhou para aquela destruição e ele não apenas lamentou, ele lamentou sim, mas ele enxergou uma possível restauração. E eu quero falar isso especificamente para os homens dessa igreja. Você, homem que está aqui ou que está me assistindo em casa, talvez a sua família, existem famílias que estão destruídas. Existem famílias, lares que estejam vivendo um verdadeiro caos, a verdadeira destruição. E talvez você olhe e pense: olha, não tem mais jeito. Olha, não tem mais solução, mas Deus levanta líderes que olham para o caos e enxergam uma possibilidade de restauração. Por quê? Porque Deus é o Deus da restauração. E o próprio Neemias nos mostra de que forma devemos agir. E essa maneira é uma característica importante do ministério de Neemias, importante para todo servo de Deus. Neemias não era um homem que simplesmente dava ordens. O nosso coração, ele se alegra muito quando nós estamos no controle, quando nós temos o poder, quando nós temos a capacidade ou quando nós temos a prerrogativa de ordenar, de mandar com que os outros façam. De delegar é muito bom, é uma satisfação para o nosso ego, é uma alegria poder mandar em alguém, como faz bem para o nosso coração pecaminoso. Mas Neemias não era o tipo de homem que simplesmente dava ordens, que mandava em todo mundo, que só ficava olhando enquanto todo mundo trabalhava. Não, pelo contrário, ele era cooperador dessa obra. Neemias servia juntamente com todos os outros. Ele motivava todos à sua volta. Ele mobilizou todo aquele povo, sobretudo pelo exemplo do seu serviço. Mais uma vez, um exemplo para nós, homens e mulheres de Deus. Precisamos aprender a servir. Se quisermos fazer alguma obra, se quisermos fazer algum trabalho em que nós precisamos motivar as pessoas, nós precisamos motivá-las por meio do serviço, do nosso serviço. A restauração que Neemias tanto almejava, tanto sonhou, tanto lutou, não aconteceu só porque ele teve uma boa ideia, não. Aconteceu porque, por meio do seu serviço, ele mobilizou as pessoas à sua volta. As restaurações, queridos, que tanto buscamos, que tanto almejamos para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa igreja, começam em primeiro lugar pelo nosso exemplo, pelo serviço. Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para glorificar a Deus por meio do nosso serviço. E essa é a melhor maneira de conseguirmos a aprovação das pessoas. Em um tempo, nesse tempo pós-moderno em que nós vivemos, né, onde temos visto muitas pessoas a todo instante buscando a aprovação, buscando o reconhecimento. Nosso coração arde por reconhecimento, nosso coração se inflama pela aprovação.
Em tempos de campanha política, o que mais vemos são políticos buscando a aprovação, ainda que para isso custe o seu caráter, ainda que para isso custe a sua honra, sua moral, seus princípios, sua honestidade. O que eles querem é aprovação, porque o coração do homem anseia pela aprovação. Mas se nós quisermos seguir o exemplo de Neemias, nós vamos ver que Neemias conseguiu essa aprovação. Todos o seguiam, todos o obedeciam, todos caminhavam com ele. Mas por que Neemias conseguiu? Conseguiu porque tamanha era a sua dedicação. Conseguiu porque tamanho era o seu exemplo por meio do serviço. O Evangelho de Lucas vai dizer que maior é aquele que serve. Maior é aquele que dá, melhor é dar do que receber. Mas muito mais do que isso, queridos, Neemias era um homem extremamente hábil em lidar com as pessoas. E ele nos ensina também, por que não, a lidar com pessoas. E eu fico cada vez mais impressionado, queridos. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, que eu estudo a Bíblia, eu fico cada vez mais impressionado com a riqueza de ensinamentos que a Bíblia nos proporciona. Como a palavra de Deus pode nos ensinar, queridos? Quando lemos esse capítulo 3, uma coisa facilmente notada é o fato de que Neemias é muito específico, ele é muito minucioso, detalhista, ao descrever os fatos, sobretudo ao citar as pessoas. O que a gente mais leu aqui foram nomes de pessoas. Neemias sabia o nome de cada uma delas. Neemias conhecia cada uma delas. Neemias valorizava cada pessoa que estava disposta a ajudá-lo. Neemias conhecia, e mais do que só saber o nome, ele sabia a origem, a sua linhagem familiar, porque ele falava fulano, filho de fulano, irmão de fulano. Ele sabia a linhagem familiar de cada uma dessas famílias. Tamanho era o seu envolvimento pessoal com essas pessoas. E isso, querido, só foi possível porque Neemias escolheu se envolver. Ele escolheu dar valor a cada pessoa, porque ele sabia que cada contribuição era importante. Isso revela para nós que não existe obra sozinha. Não existe obra que seja feita de maneira individual. Não existe trabalho, não existe serviço no reino de Deus que seja feito sozinho. Muitos na igreja acham que o pastor tem que fazer tudo. Ah, mas o pastor que tem que pregar, o pastor que tem que evangelizar, o pastor que tem que visitar, o pastor que tem que orar, o pastor que tem que discipular, o pastor que tem... Não existe obra que seja feita sozinha. Não existe serviço que seja feito sozinho. Todos nós somos cooperadores, todos nós somos participantes, todos nós fomos chamados igualmente para servir. E Neemias nos ensina isso. Se nós quisermos obter êxito em nossos relacionamentos, nós precisamos, em primeiro lugar, escolher nos relacionar, escolher nos envolver pessoalmente com as pessoas, tratar as pessoas como pessoas e não como objetos que são úteis enquanto elas nos servem. Não, mas precisamos nos envolver, saber quem são as pessoas, quem são os pais, quem são a sua família. Neemias era um coordenador. Neemias liderava, ele organizava, ele comandava. Ele era também um cooperador, como nós vimos. Ele servia junto, ele trabalhava junto, ele caminhava junto, ele dava o exemplo a todo mundo que estava ali com ele por meio do seu serviço. Isso fez com que ele alcançasse a aprovação daquele povo.
Não apenas por isso, mas principalmente porque ele escolheu se envolver com cada uma delas, ele escolheu intencionalmente dar valor, ter um vínculo profundo, ter um relacionamento íntimo e pessoal com as pessoas. Cada característica do livro de Neemias, queridos, é uma característica que deve ser aplicada à nossa igreja. Deus levanta um homem para liderar, e esse homem é o primeiro a nos dar o exemplo do serviço. Deus levanta pessoas diferentes, pessoas de profissões diferentes, vocações diferentes, ofícios diferentes, com o objetivo único de glorificar o nome de Deus. O propósito da igreja é a glória de Deus. O propósito de cada um de nós é glorificarmos o nome de Deus por meio do nosso serviço. Deus é glorificado em nós quando nós servimos. Por quê? Porque maior é o que serve, porque melhor é dar do que receber. E muitos de nós temos corações egoístas, corações individualistas, fruto do pecado que há dentro de nós, e nós muitas das vezes sentamos no banco das nossas igrejas e nós queremos receber, nós queremos ganhar, nós queremos conquistar, mas Deus nos chama para entregar, Deus nos chama para servir, Deus nos chama para dar. O livro de Neemias retrata a igreja, o livro de Neemias trata a igreja. Tudo isso, querido, só foi possível porque, além disso tudo, além de todas essas características, Neemias era um bom comunicador. Ele sabia se comunicar com as pessoas, ele sabia falar, ele sabia lidar, ele sabia tratar as pessoas. Neemias era muito claro nas suas palavras. Ele dava instruções muito claras, instruções precisas. Ele falava, você vai para tal muro, você vai restaurar tal portão, olha, você vai fazer tal coisa, você vai fazer assim, isso, dessa maneira. Neemias era muito hábil em lidar com as pessoas. E todos ali sabiam exatamente o que fazer. Não apenas isso, mas Neemias deu a cada pessoa uma tarefa específica. O que mostra, queridos, que não há igreja, não há restauração, não há reforma, não há nada que transforme, que seja transformado, que seja feito de maneira só. Neemias não pôde restaurar os muros sozinhos. Neemias não era capaz de restaurar, mesmo tendo sido levantado por Deus. Ele não era capaz de restaurar a cidade sozinho. Todos nós precisamos trabalhar juntos. Para nós concluirmos nessa noite, queridos, a gente consegue observar que o sucesso de Neemias, ele foi atestado pelo sucesso de cada um. Curioso, né? Neemias não era alguém que buscava os holofotes para si. Neemias não era alguém que buscava a autopromoção, alguém que buscava o sucesso pessoal, a autoglorificação, não. Ele apenas se preocupava com um único objetivo, a glória de Deus. E quando a nossa preocupação é a glória de Deus, quando a preocupação da igreja é a glória de Deus, quando a preocupação do pastor é a glória de Deus, todos alcançam o sucesso, porque todos nós somos de Cristo cooperadores, e a glória do servo é a glória do seu Senhor. A nossa glória é a glória de Deus, a nossa alegria é a glória de Deus, o nosso objetivo é a glória de Deus. A nossa vitória é a glória de Deus. No final desse capítulo, nós vamos perceber que cada um terminou aquilo que começou.
No nosso tempo, nessa geração que nós vivemos, é muito comum nós vermos que muitos começam, mas não terminam. Nós conseguimos ver que muitos começam, mas quando vêm os escombros, quando vêm os perigos, quando vêm os ataques dos inimigos, quando vêm as dificuldades, elas desistem. Desistem porque têm pressa. Desistem porque são imediatistas, porque não querem esperar, porque querem colher os resultados, querem colher os frutos muito antes do plantio. Esse é o retrato da nossa geração. Mas sob a liderança de Neemias, a Bíblia fala que todos aqueles que começaram, terminaram a obra. E a maior lição, queridos, do livro de Neemias, quando todos estão preocupados com um único propósito. Quando todos buscam a glória de Deus por meio do serviço. Quando todos se empenham. Quando todos trabalham. Quando todos servem. A obra é concluída e todos saem vitoriosos. Mas quando se serve em busca de autoglorificação, quando se serve em busca de autopromoção, quando se visa o sucesso pessoal, as coisas não funcionam, as coisas não acontecem. Quando não se tem paciência, quando se deseja o resultado antes mesmo do processo, tudo desanda. O que nos garante o nosso sucesso, o que garante o sucesso em toda a obra que fizermos, queridos, é o zelo pela glória de Deus. É o compromisso com a glória de Deus, quando deixamos o nosso ego de lado, quando servimos, quando nos envolvemos intencionalmente com as pessoas, quando fazemos as coisas com organização, com ordem, quando seguimos os princípios que Neemias nos ensinou, Deus é glorificado. E quando Deus é glorificado, nós somos vitoriosos. Que possamos aprender, queridos, a glorificar a Deus por meio do nosso serviço. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos verdadeiramente aprender a glorificarmos o Senhor por meio do nosso serviço. Porque a glória do servo é a glória do Senhor. Que possamos glorificar o Senhor em tudo, em nome de Jesus. Amém.